Quando são cabíveis os embargos de declaração? Qual a sua finalidade? O que vem depois dos embargos? O que acontece quando o juiz acolhe os embargos? Fica nesse vídeo até o final que eu explico para você. Antes de responder as perguntas, você precisa saber que os embargos de declaração é considerado um recurso, pois está no rol do artigo 994 do CPC. Se é recurso, se sujeita aos requisitos essenciais. Em outras palavras, a sua interposição permite a revisão da decisão judicial. Sua interposição exige ainda o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, como prazo, por exemplo. Ele ainda obsta à preclusão da decisão embargada. Dito isto, vamos responder às questões formuladas no início do vídeo. Quando são cabíveis os embargos de declaração? Para responder, você precisa analisar o que diz o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Ele diz que são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Lembre-se que o objetivo da decisão judicial é deixar claro para os litigantes a decisão tomada pelo juiz. Então, ocorre obscuridade quando os destinatários da decisão judicial não compreendem o que foi decidido. Isso ocorre geralmente quando há excesso de linguagem estrangeira ou termos incompreensíveis, que revelam, na verdade, a ausência de certeza do julgador. Já a contradição é mais fácil de ser percebida. Geralmente ocorre quando uma fundamentação diz algo e a parte dispositiva da sentença diz outra. Quer um exemplo? O juiz julga procedente o pedido da autora, condenando o réu a pagar a indenização por danos morais. Mas na hora dos honorários, condena a autora a pagar, quando deveria, na verdade, condenar o réu, segundo o parágrafo 2º do artigo 82 do CPC. Quanto ao requisito da omissão para o cabimento dos embargos, esta se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. É o artigo 1022, inciso 2 do CPC. Quer um exemplo? O Código de Processo Civil determina que o juiz condenará o vencido a pagar as despesas processuais, geralmente custas e honorários, conforme eu falei no exemplo anterior. Então, mesmo que você não tenha formulado pedido de condenação em honorários na sua petição inicial, caso o juiz não o faça, ou seja, caso o juiz não condene em honorários o vencido, você pode entrar com embargo de declaração para suprir a omissão, uma vez que, sobre esse ponto, o juiz deveria ter se manifestado de ofício. Então, tudo que for relevante para a decisão deverá ser objeto de análise pelo juiz. Só que fique esperto. Se na sua petição você formular um pedido sucessivo prejudicial, rejeitado o primeiro pedido, o segundo fica prejudicado. Então, quanto ao segundo, não vai caber embargo de declaração. Quer um exemplo? Digamos que você ingresse com pedido de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos. Se o exame de DNA apontar que o réu não é o pai biológico, o juiz não precisa fundamentar a rejeição do pedido de alimentos, porque o mesmo estará prejudicado.
A correção de erro material é mais comum. Decorre dos conhecidos Ctrl+C, Ctrl+V. Quer um exemplo? Em uma ação de divórcio proposta por Maria contra Pedro, o juiz na sentença declara o divórcio de Marta e Joaquim. Ou seja, o juiz se equivocou ao grafar na sentença o nome correto das partes. Nesse caso, para corrigir a decisão, cabe embargos de declaração. E depois que o juiz julga os embargos, o que acontece? A primeira coisa a saber é que o prazo para a interposição dos embargos é de 5 dias. É considerado um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, você só pode alegar nos embargos as matérias que falamos anteriormente. O embargante está sempre isento de pagar custas para interpor o recurso. No primeiro grau de jurisdição, a petição é endereçada ao próprio juízo prolator da decisão impugnada. Se for no tribunal, a peça será endereçada ao responsável pela prolação da decisão, geralmente o relator ou, em alguns casos, o presidente ou o vice-presidente do tribunal. Os embargos de declaração seguem a mesma estrutura de julgamento de qualquer outro recurso, sendo primeiro analisado os pressupostos de admissibilidade, prazo, por exemplo, e somente depois de superada essa fase, passa-se ao enfrentamento do mérito. Se os pressupostos estiverem ausentes, o juiz sequer conhece o recurso, ou seja, o juiz não analisa os argumentos dos embargos. Nesse caso, geralmente ele escreve "não conheço do recurso". Se presentes os pressupostos, o juiz analisa os fundamentos e no final julga procedente ou improcedente os embargos. A decisão é chamada integrativa, ou seja, integra, complementa a decisão anterior. Para terminar, você precisa saber que, segundo a regra do artigo 1026, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas interrompem o prazo para a interposição de recurso. Em ação indenizatória de Joaquim contra uma concessionária de serviço público, o juiz, embora tenha colocado na fundamentação que a condenação suficiente, no caso, seria de R$5.000, na parte dispositiva, condenou em R$8.000. Diante da contradição, a concessionária então pode embargar de declaração a referida decisão e somente após o seu julgamento começa a contar o prazo para ingressar com o recurso de apelação, porque os embargos interrompem o prazo do recurso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e não esqueça o seu like. Valeu!